cheio de coisas aqui. Uma curiosidade que eu tenho, por favor, todo mundo que trabalha nesse ramo, né? Tão preconceituado, tão mal falado, mas tão necessário. Como é que começou isso? Foi na escola, no pré-escolar? Foi na adolescência? Não, foi agora, ano passado. Como foi que começou a sua história? Já fazem aí, acho que uns 18 anos, mais ou menos. Nem existia isso tudo. Vendia o quê na época? Não existia tudo isso, não. Não existia tudo isso. Era aquelas famosas bolinhas, né? Não sei se aquelas que explodem? Exatamente. Que hoje estão em desuso já, né? Ninguém usa mais bolinha. Que maldade. Essa história de bolinha tá em desuso, tá, Flávio? Rapidinho. Bolinha tá em desuso. Explodem essa? Bolinha? Que bolinha? Tá, então. Então, explica que bolinhas são essas. São as de como é que de exercício? Era uma bolinha lubrificante. Não é de exercício, não. Como é que é o nome daquele exercício? A de exercício ainda continua e super importante, tá, gente? É o pompoarismo. É pompoarismo que eu queria lembrar. Certo. Explica pra gente que bolinhas são essas. Essas bolinhas eram as bolinhas que as pessoas introduziam, que era um lubrificante. Uma bolinha lubrificante, certo? Só que aí, hoje em dia, as bolinhas estão em desuso, ninguém usa mais bolinha, enfim, tem outras coisas muito melhores do que as bolinhas, né, no mercado. Hoje em dia tem lubrificante que esquenta, que gela, que vibra, mas ela enfim. só lubrificava quando você não batia fofo, né? Porque não é botar a bolinha lubrificada. Era, exatamente. Sim, botava... aqui essas bolinhas, né? Sei lá, o universo das bolas são... Então, fazia o exercício de pompoarismo e estourava a bolinha? Não. Você está confundindo tudo agora. Não, então, eu não sei. Vamos lá. Plof. Era aí na subiu hora... um cheiro de morango da miséria. Exato. Do nada. Então era no ato. Exatamente. Era como se ela fosse uma cápsula. Como a cápsula de remédio que a gente toma. Uma cápsula que na hora da penetração, ela estourava, digamos assim, né? Estourava, ela rompia e aí liberava aquele lubrificante com cheirinho. Hoje pegaram essas bolinhas que parou de vender, né? Em sex shop e começaram a vender naqueles paintball. Aí a fábrica não parou, porque ficou no paintball, né? Mas aquilo estourava lá dentro. Agora começa a estourar. Essa não dá corte, essa daí não deu corte, não. Mas fala pra gente, há 18 anos você vendia essas bolinhas. Como foi que começou? Como o Jorge perguntou. Como foi exatamente? Eita, você dona de sexy shop. Como foi isso? Eu ouvi falar dessas bolinhas e aquilo me gerou uma curiosidade. Você fazia o que antes? Desculpa. Eu tinha locadora de DVD. Ah, tá. E coincidiu de ser justamente na época que a locadora de DVD estava passando pelaquela transição, né? Pra Blu-ray e tal, que enfim, nem pegou, mas foi quando veio, né? Streaming e tudo mais. E aí, na época eu ouvi falar dessas bolinhas, eu digo, rapaz, eu vou conhecer essas bolinhas, né? E aí entrei numa loja de lingerie, naquela época não era sex shop, era uma loja de lingerie que vendia alguns. E... me inteirei mais ou menos, um gelzinho, né? Naquela época era muito essa parte de gel, né? De cheirinhos e tal. Canetinha comestível, exato. Tá bem por dentro. Como é a canetinha? Tá bem por dentro. Era uma canetinha que você escrevia como se fosse uma cauda. E podia lamber porque ela era do... Exatamente. Isso é só... Calma, gente, calma. Só para eu entender, escrevia na pessoa... Como se viesse uma Nutella dentro de uma de uma embalagem no formato, né? de caneta. Tá. Entendeu? Parecia uma caneta, mas era uma bisnaguinha em formato de caneta. Exatamente. Aí você ficava brincando ali, né? Tá, entendi. De desenhar. E aí eu comecei a vender para as amigas, né? Para as pessoas conhecidas, minhas clientes da locadora, amigas mais próximas. Até que um belo dia eu tive a ideia de ir até o shopping, lá em Fortaleza. Isso na época eu estava morando em Fortaleza. Certo. Vou até o shopping, vou ver o que é que eu consigo vender lá. Eu tinha uma maletinha, daquelas maletinhas de maquiador, de maquiagem. Certo. E fui com a minha maletinha e entrava nas lojas, conversava com as vendedoras. Olha, eu estou aqui. O que é doce? Eu digo, não, é alguma coisa muito melhor do que isso. Do que doce. Vicia também. Quando eu abri aquela maletinha, os olhos delas brilhavam. Porque naquela época, não se sabia quase nada de sex shop. Não se tinha acesso a isso muito fácil. Então, imagina chegar alguém lhe mostrando aquilo ali. Na facilidade, você tá ali no trabalho. Então, virou uma loucura. Tinha dia que eu ia pro shopping, eu ficava enlouquecida, porque era uma loja chamando, era outra loja chamando. Eu já tinha acesso até àquela área restrita do shopping de trás, que fica por trás da loja. Pronto, eu já ficava lá, o contrabando já ficava... Meu Deus do céu. Entrava pelas docas. Exatamente. E aí foi quando eu vi, eu digo, é isso aqui. Velho, é isso aqui. É isso aqui. Voltando um pouco mais pra Gênesis, você disse que conheceu as bolinhas e começou a vender. Conheceu como? Viu num anúncio? Alguém falou sobre?
Toma, usa. Como foi eu conhecer? Não, uma cunhada minha, numa conversa descontraída, numa mesa de bar, ela disse... Tu já ouviu falar de uma tal de umas bolinhas? Chegou uma moça no meu trabalho vendendo essas bolinhas e vendeu tudo das bolinhas. E quando ela falou isso, eu digo, meu Deus do céu, que bolinhas são essas, né? Passou aquele cifrãozinho no meu olho, eu digo, eu preciso descobrir que bolinhas são essas. Eu acho que vendedor nasce vendedor, né? Aí tu fez... Eu sou empresária, mas eu sou vendedora, né? Então, acho que nasce vendedor. Então, quando ela falou daquilo ali, eu digo, opa... É o caminho. Isso Você aqui, chegava né? a faturar como, assim? Vendendo porta a porta? Como era? Com as amigas? Com as amigas, porta a porta. Comecei a marcar reunião com as amigas, entendeu? E ali começou uma renda que, quando eu vi, a renda já estava maior do que a nossa renda diária de casa, entendeu? Da locadora. Da locadora. Caramba, e hoje você tem 3 lojas. E se eu lhe disser a loucura que eu fiz nesse começo... E aí, na época, eu estava casada, e aí eu disse para ele, eu quero trabalhar com isso, mas eu quero distribuir os produtos. Eu comecei como distribuidora. E aí tinha uma pessoa lá em Fortaleza que conheci. Peraí. Primeiro eu quero saber a reação do teu marido quando você disse, eu vou vender brinquedos de sexy shopping. Não era brinquedo naquela época. Não, mas tô falando brinquedo Não de uma era forma... brinquedo, e a Doce Pimenta nasceu no começo... Ela era só para mulheres. Tá. Certo? Então ele encarou de boa. Encarou de boa. Tá. Mais ou menos. Ele fez assim, não admito que venda. Mais ou menos. Mas, amor, olha quanto eu vendi hoje. Mas na hora que ele viu o dinheiro entrando, aí, entendeu? Não mas admito no que venda começo só era aqui. isso. E assim que começou, nessa maletinha já era Doce Pimenta. Eu fui até uma gráfica, pensei no nome, fui até uma gráfica, É fiz legal, a logomarca, Doce Pimenta, bem fiz legal. um cartão fidelidade. Então, naquela época, ela já começou com esse nome, né? E já começou, né, a criar corpo, digamos assim. E aí eu disse para ele... Sim, aí nesse meio termo, eu comprando algumas coisas, conheci uma pessoa lá que vendia, que era distribuidora. E aí, quando eu resolvi que eu queria mesmo trabalhar com isso, ser distribuidora, eu disse, cara, eu não vou botar aqui em Fortaleza. Porque eu conheci a moça, né? Ela trabalha com isso, eu acho chato botar uma concorrência a ela, eu comprei a ela, enfim. E para você ver como são as coisas. Essa moça hoje é uma das minhas melhores amigas. Olha porque só ela que ficou bacana. tão encantada, porque eu, que era uma pessoa que não tinha essa proximidade toda com ela, tive essa atitude de não botar uma concorrência a ela, que somos amigas até hoje. Aí eu disse para ele, eu já tinha morado aqui, eu disse, vamos ver Recife. Eu quero conhecer o mercado de Recife. Não, mas Recife não tem distribuidor. Se não tem distribuidor é porque o negócio não dá certo lá. Eu digo, bem, tem 2 opções. Ou não dá certo porque realmente, né, a cabeça de lá das pessoas é mais fechada, isso e aquilo, ou então porque não teve nenhum doido ainda para fazer. E foi por isso que tu prosperou, porque veio para Recife, viu? Porque Exato. aqui a Gaia come no centro, então você já é dobrado. Não é uma coisa que... Eu sou casado, eu sou dobrado. Já leva pro aqui dono, é né? dobrado ou triplicado. Aí Não é do nada, né, amigo? Sucesso. Não é sucesso, não é do Sucesso. nada. Não vem do nada. manda mais. E aí eu disse para ele, é o seguinte, eu quero fazer um estudo... Não, aí ele falou, isso é loucura! Não tem como, a gente vai se mudar para Recife, menino pequeno, um dos meus filhos tinha acabado de nascer, tinha 4 meses. Nossa. Isso é loucura, tananá. Eu digo, pois faça o seguinte, eu vou fazer um estudo de mercado. Tá. Se der certo, a gente vai embora para lá. Aí ele nunca achou que fosse dar certo, né? Ele, deixa essa doida com a ideia dela, Ele né? fazia o quê? Ele era sócio de... Era, seu a sócio gente tinha a locadora. Ah, E aí, então, comprei os produtos, enchi o carro, quase fui parada naquela, lembra da operação Mãos ao Alto? Lembro, eu lembro. Quase fui Manzoal. parada ali. E ali Que é Manzoal o nome, e ali né? era, exatamente, Mãos ao Alto. E ali a gente... Ali eu tinha me ferrado todo, né? Mas vim... Eu Tava disse, cheio de bolinhas nessa porra. Foi? Na hora Tava abriu. cheia de delícia. cheia de bolinha. Meu Não tinha Deus. isso aqui, Aí tá? eles Na ab- época... Aí eles abriram e Não, falaram, vai ter não fui campeonato de bola parada. de gude. Graças a Deus não fui parada. Ah. Enfim. E aí vim embora para Recife com o carro cheio de mercadoria e vendi absolutamente tudo que eu trouxe. Eu chegava na loja de lingerie, algumas pessoas vão descobrir isso agora, tá? Com exclusividade no programa de vocês. No Barra Pod. No Barra Pod, tá? Exclusivo. E aí eu chegava e dizia assim, olha, eu sou distribuidora aqui em Recife. Olha só, eu sou distribuidora aqui em Recife. Aí se a pessoa tinha uma loja em Boa Viagem, aí eu dizia, como eu já tinha morado aqui, né? Eu sabia, então eu dizia assim, não, a minha distribuidora é lá em Olinda. Mas, aí quando eu dizia isso, as pessoas, não acredito, era uma dificuldade pra gente comprar, tinha que pedir na internet, demora pra chegar, que naquela época a internet não era como hoje, né?
e tal, não acredito, um distribuidor aqui, que maravilha. Eu digo, olha, eu tô com um pedido bem grande de um cliente meu no carro, se você quiser, eu tiro uma parte ao cliente. Vendedor é a peste, pô. Ó, vendedor, por favor, advogado. minhas clientinhas das lojas. Rapaz, mas Vânia, que coisa feia. Não, mas eu tava fazendo alegria. Elas ficavam super felizes. Não, e aí claro. eu dizia, esse cliente é super meu parceiro, eu posso tirar uma parte das coisas dele e depois eu reponho. E nisso, eu vendi tudo que eu trouxe. Aí eu cheguei pra ele, o meu estudo tá feito, o nosso acordo era que se eu vendesse, eu vendi em 3 dias. Tudo. E eu trouxe muita mercadoria. O acordo era esse, vamos embora para Recife. Isso foi em novembro. Meu filho tinha 3 meses. Pronto. Quando foi começo de janeiro, a gente já estava aqui. Mulher, mas tu deve ser braba demais, né? Pode chegar, aqui tudo pode, só não pode de fora tu ficar. Dá um play no pode.